material para vocês, para poder postar, então eu resolvi, como já disse antes, né, fazer um novo vídeo, para fazer uma parte um pouco mais prática. Então eu devo dar crédito, né, a quem de direito. Então o professor Ferreto, né, já possui um vídeo no YouTube, e eu acabei pegando, né, os slides dele para poder fazer uma apresentação para vocês. Então ele merece todos os créditos desse vídeo também. Lá no final do vídeo vai ter, né, o endereço, tudo certinho de como funciona. Então vamos lá. Radiciação, né? Veremos nessa aula aqui que radiciação é a operação inversa da potenciação. Como já dito, né, a gente viu lá a potenciação, agora nós vamos ver radiciação. Definição de radiciação. Seja A o número real e N o número natural, diferente de zero. A gente vai ver por que isso, né? Então dizemos que a raiz N, ou enésima, né, de A é o número B, tal que B, né, elevado a N é igual a A. Então, pessoal, preste bem atenção aqui, ó. Isso é apenas uma definição, né? Então, a raiz enésima transforma-se em expoente, tá? De um valor de uma raiz, que é B, tá? E o radicando passa a ser a resposta. A questão é a seguinte, ó. Tanto daqui para cá como daqui para cá, o que a gente vê? Daqui para cá, radiciação. Daqui para cá, potenciação. Tá ok? Tá? Então, não se preocupe. Vamos com calma e rever toda essa parte aí para a gente poder entender direitinho como é que funciona. Então, resolvi fazer esse vídeo para a gente poder incrementar, né, o conhecimento de vocês. Vamos ver alguns exemplos, então. Letra A aqui, ó. Raiz cúbica de menos 8. Tá? Quando a gente tem um valor elevado ao índice ímpar, não tem problema nenhum, né? Se é negativo ou é positivo aqui. A gente vai ver um pouquinho mais tarde que tem que tomar cuidado com isso. Então, raiz cúbica de menos 8, como é que se faz? Vamos ver aqui, ó. Qual é o resultado disso aqui? Né? Menos 2. Por que é menos 2? Porque menos 2 elevado ao cubo, né, é menos 8. Então, aqui, ó, o que acontece? Se vocês pensarem nesse valor aqui, elevado ao cubo, com o índice 3, a gente consegue simplificar esses valores, né, e tirar o 8 para fora. Então, menos 8, resposta final. A seguinte, raiz quadrada de 25. Quanto é que é? É 5, desculpa. Tá? Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Então a gente sabe que 5 ao quadrado, né, se a gente pegar esse 2 com esse 2, tendo ou não tendo, você já sabe, já falei lá para vocês, né, quando é omitido o valor aqui, tá, do índice, é porque é ao quadrado. Tá? Então, ó, quadrado com o expoente 2, simplifica-se e é 5. Tá? Então, raiz quadrada de 25 igual a 5. Perfeito? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui, então, raiz enésima de A é igual a B. Então, B na N, ou no expoente N, que é o que? O índice do radical, é igual a A. Então, isso aqui é uma transformação prática, né, tanto de potenciação quanto de radiciação. Ok, pessoal? Então tá bem, vamos lá. A gente já viu a nomenclatura, mas vamos relembrar, né? Então, o que está escrito aqui? O nosso índice, N, é o índice, né? Oh, que beleza, né? A gente já respondeu antes de ver o detalhe, tá? Esse termo aqui
né, não é denominado como raiz. O nome disso aqui é radical, tá? Então cuidado, tá? Muita gente às vezes se confunde um pouco aí, né? É radical. E o nosso A, né, que fica dentro do radical, é o radicando, ok? O próximo slide, né, tem a ver com algumas notificações ou notas, como está escrito aqui, né? Então, a primeira, da definição, temos que raiz, né, enésima de A na N é igual a para todo o número maior, né, ou igual a zero. Bom, antes de definir isso aqui, pessoal, para quem ainda não lembra como é que se faz esses sinais aqui, ó, né, sinal de maior. O que é um sinal de maior? Um sinal de maior, deixa eu voltar aqui para pausar. Tá, então, continuando, né, eu vou utilizar esse programinha aqui para ver se eu consigo fazer algumas anotações. Então, aqui, ó, pessoal, falando disso aqui, né, esse símbolo aqui de maior, como é que vocês têm a diferença entre o maior e o símbolo de menor? Eu, pelo menos, faço assim, ó. Se você pode fazer o 7, é porque é maior. Se você pode fazer o 4, é porque é menor. Tá bem? Tá? É uma dica para a gente poder trabalhar. Vamos lá. O que acontece? Repetindo aqui, da definição temos que a enésima é igual a na N igual a para todo o valor de A maior ou igual a zero. Tá? Então nós temos o seguinte, por exemplo, raiz de 8 ao quadrado. Tá? Ou seja, raiz quadrada, se não tiver o 2 aqui, de 8 ao quadrado. Que valor é esse? Simplifica-se os dois aqui e nós temos o valor, né, de 8 como raiz. Tá bem? É bem simplesinho. Vamos lá. Raiz quadrada de um quadrado perfeito. Então, por exemplo aqui, raiz quadrada de um quadrado perfeito, de que é o A ao quadrado. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar numa partezinha bem complicadinha, né? Se vocês não prestarem atenção. Que é uma coisa chamada módulo. Vocês lembram lá o que é o módulo? Agora abaixo eu vou ver a definição. Mas o que é o módulo? O módulo é um valor, né, sem sinal. Né? Então, na realidade, uma raiz aqui tem esse resultado aqui, ó, A em módulo. Ou seja, ele é um valor significativamente positivo. Tá? Porque quando se tem uma raiz, né, a gente tem A se A é maior ou igual a zero, menos A se A menor que zero. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá, que nós estamos vendo radicando, que é o nosso teor da disciplina. Tá bem? A ao quadrado, quer dizer, raiz quadrada de A ao quadrado, como é que se faz? Simplifica-se os dois e nós temos o A em módulo, ou seja, o A, né, nesse caso, positivo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso pelo seguinte, né? Nós não vamos ver agora, né, mas mais tarde, que nós vamos trabalhar com a equação. Né? Quando se trabalha com a equação de segundo grau, esse 2 aqui significa isso, né? E diz que essa equação é uma equação de segundo grau. Para vocês resolverem isso, como é que vocês fazem? Vocês colocam o menos 49 para o outro lado, né? Então fica x2 igual a 49, tá? E aí, isso significa que nós vamos ter duas raízes, né? Como está aqui, ó. Então, as duas raízes serão o quê? x1 igual a 7 e x2 igual a menos 7. Que é o caso lá na parte de equações. Eu estou exemplificando isso aqui agora para vocês darem conta
e diferenciar. Eu sei que muitos não estão se dando conta disso, até pelo fato de não lembrarem da parte de equações, mas é bem isso aí, tá? A gente está trabalhando agora com radical. Simples. Sem ser equação. Então ele sempre vai ser em módulo, tá? Então você tem que prestar atenção o que existe dentro do radical para saber essa resposta aqui. Então a gente vai ver logo à frente, né, o porquê de toda essa conversa. Seguindo em frente, deixa eu fechar aqui, porque senão eu não consigo. Tá. Segunda definição, por exemplo, né, seguindo o que eu disse até agora. Raiz quadrada de 49, como é que é? É um sinal positivo aqui na frente, né? Então, raiz quadrada de 49, quanto é que é? 7 ao quadrado. Se é 7 ao quadrado, o quadrado simplifica-se, então é 7. Porém, lá nas equações, né, raiz quadrada de 49 pode ser igual a mais ou menos 7, porque a equação diz que, né, a gente pode ter o resultado dessa expressão como mais ou menos raiz de 49, que é igual a mais 7 e menos 7. Lá nas equações, pessoal. Por enquanto, nós vamos se ater aqui, ó. Radiciação. Então, sempre prestar atenção ao valor que está dentro, né, do radical, que é o radicando, para ver qual é que é o resultado. Tá bom? Por exemplo, aqui nós temos a outra, né? Menos 3 raiz de 8. Como é que se faz isso? Nós temos um menos 3 raiz de 8, que é igual a quanto? Menos 2. Por quê? Mantém-se o sinal que está na frente do radical, né? Quanto é que é 8? É 2 elevado a 3. 8 é 2 elevado ao expoente 3. Né? Cortando-se os expoentes com o índice, né, que é 3 e 3, vai dar 2, com o sinal da frente do radical, menos 2. Tá? Então, cuidado, vamos com calma. Seguinte, menos raiz de 4 é igual. Quanto é que é menos raiz quadrada de 4? Tá? Sinal positivo, sem problema nenhum. Enquanto o sinal dentro do radical, que é o radicando, não for negativo, não há problema nenhum. Tá? Quando for, prestar atenção. Neste caso, menos raiz quadrada de 4. Conserva-se o menos e, né, resolve-se o resto. Então, igual a menos 2. Por quê? Porque 4, né, é igual a 2 ao quadrado. Simplificando um com o outro, né, 2 com 2, menos 2. Ok? Pessoal, dúvidas, você depois pergunte para mim, né? Eu vou seguindo em frente, entendendo que vocês estão conseguindo acompanhar bem. Outro exemplo. Mais ou menos raiz de 9. Então, pessoal, o que acontece? Por que eu resolvi voltar aqui e começar a tentar explicar isso de uma outra maneira e mais acentuosamente, né? Por quê? Porque pelo Enem vocês vão resolver várias questões, e as questões vão procurar questionar o conhecimento de vocês, né? Então aí as propriedades, as definições têm que estar na ponta da língua. Então se você tiver uma questão lá que diz assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de 9, o que quer dizer isso? É igual o quê? A mais ou menos, mantém-se o sinal que está fora do radicando, do radical, né? E resolve-se o radicando. Quanto é que é 9? 9 é 3 na segunda, simplificando 3. Então, esse valor dessa questão seria mais ou menos 3. Por que esse mais ou menos 3? Porque está aqui, fora do radical, antes do radical, tá? Indicando que não tem nada a ver com esse resultado aqui. Ok?